Você já se sentiu culpado por falar com Deus enquanto estava deitado? Talvez alguém já tenha dito que isso não é o certo, que é falta de reverência, que você precisa se ajoelhar, fechar os olhos da maneira correta, manter uma postura perfeita para que Deus te ouça. E sem perceber, essa ideia foi entrando no seu coração, trazendo peso, cobrança e até vergonha. Mas hoje, eu quero te mostrar algo que pode transformar completamente a forma como você se aproxima de Deus. Porque a verdade é simples e libertadora. Deus nunca colocou regras humanas para te ouvir. Ele nunca exigiu um ritual perfeito. Ele nunca disse que só escuta quem está de joelhos. Na realidade, muitas dessas cobranças foram criadas por pessoas, não por Deus. E isso acabou afastando muitos corações sinceros, que só queriam conversar com Ele do jeito que conseguiam, no momento em que mais precisavam. Deus não está procurando aparência, Ele está procurando verdade. Ele não está observando a posição do seu corpo, mas a sinceridade do seu coração. E talvez, exatamente agora, no seu momento mais simples, mais cansado, mais silencioso, seja o momento em que você está mais próximo dele. Se essa palavra já começou a tocar você, escreve "Deus vê meu coração" nos comentários. Se a oração dependesse de postura, então muitas pessoas jamais seriam ouvidas. Pense por um instante, e aqueles que estão cansados demais para se ajoelhar? E aqueles que estão doentes, sem forças para se levantar? Será que Deus ignoraria essas orações? Claro que não. Jesus, ao ensinar sobre oração, deixou algo muito claro em Evangelho de Mateus 6:5. Não devemos orar como os hipócritas, que fazem questão de serem vistos pelos outros. Ou seja, o problema nunca foi a posição do corpo, mas a intenção do coração. A oração nunca foi sobre aparência espiritual. Nunca foi sobre parecer forte, parecer santo ou impressionar alguém. A oração sempre foi sobre conexão, sobre relacionamento, sobre abrir o coração de forma verdadeira diante de Deus. E sabe o que é mais profundo nisso tudo? Muitas vezes, quando estamos deitados, sem energia, sem forças, é justamente quando deixamos de lado as máscaras. Não tem performance, não tem religiosidade, só existe você e Deus. É nesse lugar de sinceridade que a oração se torna mais real, mais intensa, mais verdadeira. Porque ali não existe esforço para parecer algo, existe apenas entrega. Se você já orou assim, de forma simples e sincera, escreve: Ele me ouve assim mesmo. Agora deixa eu te mostrar algo ainda mais forte. A Bíblia nos conta a história de Ezequias, um rei que recebeu uma das notícias mais duras que alguém pode ouvir. O profeta Isaías entrou no quarto dele e disse claramente: Coloque sua casa em ordem, porque você vai morrer. Não havia esperança, não havia saída. E imagina esse momento, sem tempo, sem plano B, sem forças. E o que Ezequias fez? Ele não se levantou, ele não fez um ritual, ele não chamou ninguém. A Bíblia diz em 2 Reis que ele simplesmente virou o rosto para a parede e orou. Ali, deitado, fraco, sem cerimônia nenhuma, ele abriu o coração diante de Deus. E o que aconteceu em seguida é impressionante. Antes mesmo de Isaías sair do palácio, Deus mandou ele voltar com uma nova mensagem. Eu ouvi a sua oração. Vou acrescentar 15 anos à sua vida. Percebe isso? Deus não esperou uma postura perfeita. Deus respondeu um coração quebrantado. Aquela oração feita na fraqueza, na cama, sem forma, sem regra, moveu o céu. Se essa história falou com você, comenta: Deus ouve até no silêncio. E não foi só isso. Existe outro homem na Bíblia que entendia profundamente o que é ter intimidade com Deus. Davi. A própria palavra diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Se alguém sabia como orar do jeito certo, era ele.
E mesmo assim, olha o que ele escreveu em Salmo 63:6. Quando me deito, lembro de ti, fico pensando em ti durante as vigílias da noite. Percebe? Davi buscava Deus, deitado. Nos momentos de silêncio, na madrugada, quando ninguém estava vendo, quando não havia plateia, quando não havia necessidade de provar nada para ninguém. Ali, na cama, ele falava com Deus. E isso revela algo poderoso. A verdadeira oração não acontece quando tudo está perfeito ao redor, mas quando o coração decide se voltar para Deus, independente do cenário. À noite, quando tudo desacelera, quando os pensamentos aparecem, quando o coração fica mais sensível, esses momentos se tornam oportunidades reais de encontro com Deus. Não é sobre posição, é sobre presença, não é sobre forma, é sobre relacionamento. Se você já sentiu Deus falando com você no silêncio da noite, escreve: Deus fala comigo no secreto. Senhor meu Deus, neste momento eu me aproximo de Ti exatamente do jeito que eu estou. Talvez eu esteja deitado, cansado, com a mente cheia ou até sem forças para falar muito. Mas ainda assim, eu sei que o Senhor está aqui comigo. Pai, eu não quero mais carregar o peso de achar que preciso estar perfeito para falar contigo. Eu não quero mais viver preso a regras que o Senhor nunca criou. Hoje eu entendo que o Senhor não está olhando para a minha postura, mas para o meu coração. E aqui, nesse momento simples, sem aparência, sem ritual, eu me coloco diante de Ti com sinceridade. O Senhor conhece o que eu sinto. Conhece minhas lutas, conhece até aquilo que eu nem consigo explicar em palavras. Então eu te peço, Deus, começa a acalmar minha mente agora. Tira toda a ansiedade, todo o peso, toda a culpa que foi colocada sobre mim sem necessidade. Me ensina a descansar na Tua presença, sabendo que o Senhor me ouve exatamente assim. Se você quer continuar essa oração, escreve: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu continuo na Tua presença mesmo em meio ao cansaço, mesmo quando meu corpo pede descanso, eu escolho entregar minha alma a Ti. Porque eu sei que o Senhor não rejeita um coração sincero. Pai, quantas vezes eu pensei que o Senhor não estava me ouvindo só porque eu não estava na posição certa. Quantas vezes eu deixei de falar contigo por causa de culpa, vergonha ou até medo de estar fazendo errado. Mas hoje eu entendo, o Senhor sempre esteve me ouvindo. Assim como o Senhor ouviu Ezequias naquele momento de fraqueza, eu creio que o Senhor também está me ouvindo agora. Assim como o Senhor viu o coração de Davi na noite silenciosa, o Senhor também vê o meu coração neste exato instante. Deus, eu te entrego tudo o que está dentro de mim. Minhas preocupações, meus medos, minhas dúvidas, minhas dores escondidas, até aquilo que eu não sei explicar. O Senhor conhece cada detalhe. E mesmo na minha fraqueza, eu confio na Tua palavra, como está em Romanos, que o Teu Espírito me ajuda quando eu não sei nem como orar. Se essa oração representa o que você sente, escreve: Deus conhece meu coração. Senhor, mesmo quando eu não tenho palavras, mesmo quando minha oração parece fraca, eu sei que o Teu Espírito intercede por mim. Como está escrito em Romanos 8:26, o Senhor me ajuda na minha fraqueza, e isso me traz paz. Pai, existem momentos em que eu só consigo suspirar, só consigo pensar, ou até ficar em silêncio. Mas hoje eu entendo que até nesses momentos o Senhor está me ouvindo. Nada passa despercebido aos Teus olhos. Eu reconheço, Deus, que sou limitado. Tem dias em que estou forte, mas tem dias em que estou completamente esgotado. E é exatamente nesses dias que eu mais preciso de Ti. Por isso, eu não vou mais me afastar quando estiver fraco. Eu não vou mais deixar de orar por achar que não estou bem o suficiente. Pelo contrário, é nesses momentos que eu mais vou me aproximar. Porque como o Senhor disse em 2 Coríntios 12:9, o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus usa até a minha fraqueza para manifestar a Tua força na minha vida.
Se você decide buscar a Deus mesmo na fraqueza, escreve: na minha fraqueza, Deus é forte. Senhor, eu quero aprender a viver em constante comunhão contigo. Como está escrito em 1 Tessalonicenses 5,17, a tua palavra me ensina a orar sem cessar. E agora eu entendo que isso vai muito além de um momento específico. Pai, me ensina a falar contigo em todo o tempo. Quando eu estiver trabalhando, quando eu estiver caminhando, quando eu estiver em silêncio e até quando eu estiver deitado, pronto para descansar. Que a minha vida seja uma oração constante diante de ti. Eu não quero mais limitar o nosso relacionamento a um formato ou a um horário. Eu quero te incluir em cada detalhe do meu dia, nos momentos simples e também nos mais difíceis. Senhor, entra na minha rotina, entra nos meus pensamentos, me ajuda a lembrar de ti no meio da correria, mas também no silêncio da noite. Que eu nunca mais sinta que preciso de um momento perfeito para falar contigo. Porque agora eu sei, o Senhor está disponível o tempo todo e eu posso me aproximar em qualquer lugar, em qualquer situação. Se você deseja viver essa comunhão constante, escreve: quero andar com Deus todos os dias. Senhor, hoje eu renuncio toda a culpa que um dia colocaram sobre mim. Toda a ideia de que o Senhor só me ouve se eu estiver em uma posição específica, tudo isso eu deixo agora diante de ti. Pai, a tua palavra em Salmos me ensina que até quando estou na minha cama, eu posso refletir, buscar e me conectar contigo. Isso não é errado. Isso é um convite do próprio Senhor. Então, Deus, eu rejeito toda religiosidade vazia que tenta me afastar da tua presença. Eu não quero aparência, eu quero verdade. Eu não quero regras humanas, eu quero um relacionamento real contigo. Senhor, me ensina a te buscar com liberdade, sem medo, sem vergonha, sem culpa. Que eu nunca mais deixe de falar contigo por achar que não estou do jeito certo. Hoje eu entendo que o Senhor ouviu Ezequias na cama, ouviu Davi no silêncio da noite e também está me ouvindo agora. E isso é tudo que eu preciso. Se você está deixando toda a culpa para trás hoje, escreve: estou livre para falar com Deus. Senhor meu Deus, eu encerro essa oração com o coração em paz, sabendo que o Senhor esteve comigo em cada palavra, em cada pensamento e até nos meus silêncios. Pai, obrigado porque o Senhor não exige perfeição, mas sinceridade. Obrigado porque eu posso me achegar a Ti do jeito que eu estou, seja em pé, ajoelhado ou deitado. O Senhor continua sendo o mesmo Deus que ouve, que responde e que ama. Hoje eu descanso nessa verdade. Eu sou Teu. E não é a minha postura que define isso, mas o Teu amor por mim. Guarda o meu coração durante essa noite ou durante esse dia, onde quer que eu esteja. Traz descanso para a minha mente, renova minhas forças e me lembra todos os dias que o Senhor está perto, sempre perto. E que nunca mais eu esqueça, eu posso falar contigo em qualquer momento, porque o Senhor sempre está disposto a me ouvir. Eu oro com fé, com confiança e com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você até o final, escreve: Amém, eu creio.